Ela vendia felicidade em potes de vidro. O cartaz dizia: "Felicidade, vendida em potes de vidro. Ligue hoje." E logo abaixo do texto havia um número de telefone. Eu estava caminhando para casa depois de um longo e exaustivo dia de trabalho, quando vi o papel preso a um poste de telefone velho. Tirei uma foto achando aquilo engraçado. Eu ia mostrar para minha esposa quando chegasse ao nosso apartamento, mas acabei me ocupando com as tarefas e esqueci. Jantar, louça, lavanderia, preparar um lanche para nossa filha, colocá-la para dormir, depois guardar os brinquedos que ela havia deixado espalhados pela sala. Toda noite era exatamente a mesma rotina. No dia seguinte, eu acordei dormindo de costas para minha esposa. Eu sempre tinha que levantar mais cedo do que ela, por causa do meu trabalho. Então, me arrumei quietamente e saí pela porta. No trabalho, eu estava atualizando o relatório mais recente de despesas da empresa. A maioria dos dias era assim. Basicamente, me pagavam para encarar um computador por 9 horas e inserir alguns números numa planilha. Terminei meu trabalho muito rápido. Então, decidi sair do escritório mais cedo. Também ajudava que era sexta-feira e muita gente sai mais cedo no fim da semana. No caminho de volta, eu pensava no que minha vida havia se tornado. Eu fazia isso com frequência. Sempre sonhei em viajar quando era mais jovem. Queria dirigir pelo país ou fazer mochilão sozinho pela Europa. Aí conheci Kelsey. Não me entenda mal, eu amava Kelsey. Quero dizer, ainda amo, só não temos mais aquela faísca. Quando você conhece alguém e entra em um relacionamento, seja ele destinado a durar ou não, alguns planos pessoais precisam ser deixados de lado. E então, o relacionamento vira casamento, e depois você tem um bebê, depois precisa matricular sua filha na pré-escola, depois precisa conseguir um emprego melhor e trabalhar mais horas, e blá blá blá. Não estou tentando fazer drama. Só estou dizendo que eu não estava exatamente satisfeito com onde estava na vida. Não me consideraria uma pessoa feliz. Enquanto seguia o mesmo caminho de sempre para casa, o mesmo que fazia para ir e voltar do trabalho, passei novamente pelo cartaz que havia visto no dia anterior. Não sei porquê, realmente não sei, mas decidi ligar para o número. Imaginei que fosse uma piada. Talvez alguém atendesse e dissesse: "Eu te amo", antes de desligar. Ou talvez fosse a linha de alguma profissional do sexo. Eu não tinha ideia do que esperar. Eu liguei. Só chamou uma vez antes que alguém atendesse. "Alô?", disse uma mulher. "Ah, oi. Eu estou ligando sobre o seu cartaz? Seu anúncio?" "Ah, ótimo", ela disse calmamente. "Quando você quer pegar?" "Pegar o quê?" "O pote", ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Ah, claro. Percebi então que tinha saído mais cedo do trabalho sem avisar a Kelsey. Então eu poderia ir pegar agora, sem que ela soubesse." "O que você exatamente está vendendo?" "Eu acabei de te dizer. É felicidade. Felicidade é um pote de vidro. Como o cartaz dizia, felicidade se conserva melhor em potes de vidro. São mais duráveis do que, digamos, um saco plástico." Ok. Devemos nos encontrar em algum lugar?" "Claro. Eu não quero que você acabe sendo algum esquisito, então vamos ao lugar público." O lugar público que escolhemos foi o estacionamento de um Starbucks a pouco mais de 1 quilômetro de mim. Agora, eu não achava que realmente iria comprar um pote de felicidade ou sei lá o quê. Eu tinha 99% de certeza que ela ia me vender drogas. Talvez heroína estivesse no pote. Lembro de pensar: "Ah não, felicidade deve ser o nome de alguma droga e eu estou indo para uma transação de drogas. E se ela for policial? Vou ser preso?" Mas algo dentro de mim dizia para continuar caminhando. Então, foi o que fiz. Fiquei parado do lado de fora e mandei mensagem para ela. Eu: "Estou aqui." Ela: "Legal, chego em 1 segundo." Eu: "O que você está dirigindo?" Ela: "Camry prata." E assim que a última mensagem chegou, eu vi o carro entrando. Ela estacionou não muito longe do meu lugar. Pude ver que não havia mais ninguém no carro, o que aliviou meu medo de sequestro. Ela abriu a porta e ficou em pé no asfalto, olhando ao redor, até que seus olhos encontraram os meus. Fiz um pequeno aceno de reconhecimento. Ela simplesmente acenou com a mão, gesticulando para que eu me aproximasse do carro. Então, fui. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos,
com cabelos cacheados e dourados. Sua pele era pálida e contrastava com a roupa toda preta que ela usava. Achei que parecia como se Glinda, a bruxa boa do Mágico de Oz, tivesse vestido as roupas da bruxa má. Dia bonito lá fora, ela disse como cumprimento. Está sim. Eu nem tinha reparado. Você foi o que ligou sobre o pote, certo? Sim, fui eu? Legal. Bom, aqui está. Ela me entregou um pote pequeno, um mason jar, de vidro. Não tinha mais de 5 centímetros de altura. Dentro dele havia uma luz. Não uma lâmpada, apenas luz. Era como se alguém tivesse engarrafado um pedaço de sol. Brilhava mesmo a luz da primeiria. Parecia um pequeno sol ou um pequeno universo existindo naquela casinha de cristal. Eu admirava sem esconder o espanto na minha face. Bem legal, né? O que é isso? Eu já te perguntei isso umas 3 vezes, eu acho. Minha resposta continua a mesma. É felicidade. Felicidade, um pote de vidro. O que eu faço com isso? Guarde. Ela disse simplesmente. Se tiver algum problema, mande uma mensagem. Ela começou a entrar no carro. Espere, eu disse. Achei que você estava vendendo isso. Quanto custa? Não se preocupa, cara. Você vai pagar. Ela fechou a porta e eu saí da frente enquanto ela dava ré e foi embora. Que diabos tinha acabado de acontecer? O que eu estava segurando? Olhei novamente para o pote. Sua radiância era simplesmente hipnotizante. Coloquei no bolso e pude ver seu brilho atravessando levemente o tecido da calça. Comecei a caminhar para casa. O que antes era um belo dia de sol, rapidamente virou um dia chuvoso, com nuvens cobrindo o céu. Não havia previsão de chuva, senão eu teria ido de ônibus ou metrô para o trabalho. Corri tentando não me molhar muito. Finalmente encontrei abrigo quando cheguei ao prédio do meu apartamento. Subi até minha porta e descobri que minha chave não estava mais no chaveiro. Droga, não acredito que perdi de novo, pensei. Bati na porta e disse em voz relativamente alta. Amor, sou eu. Eu não sei o que aconteceu com minha chave. Ouvi o barulho da tranca sendo destrancado do outro lado. Quando a porta abriu, fui recebido por um homem grande, pesado, com um cabelo oleoso e cavanhaque mal cuidado. Ele disse, acho que você está na porta errada, amigo. Eu... disse, confuso. Foi mal, desculpa. Tenha um bom dia. Ele soltou uma risadinha e fechou a porta. Apartamento número 33. Eu sei que aquele era o meu apartamento. Eu sei que era. Eu estava no apartamento 33 havia 5 anos. Mas não era o meu apartamento. Pelo que consegui ver lá dentro, todos os móveis eram diferentes. Estava pintado de outra cor, tudo estava errado. Parecia que eu tinha batido a cabeça e estava drogado. Naquele momento, nada fazia sentido. Peguei meu telefone para ligar para Kelsey, para que ela me acalmasse e dissesse que eu só me confundi por um segundo. Mas o contato dela não estava no meu telefone. Na verdade, nada estava no meu telefone. Não havia mensagens, nenhuma chamada anterior, nenhuma foto. Era como se tivesse voltado ao modo de fábrica. Será que aquela garota trucou meu telefone sem que eu percebesse? Eu poderia digitar um número da Kelsey manualmente, mas eu não conseguia lembrar. Eu sabia de cor antes, mas não mais. Eu precisava voltar ao escritório. Eu tinha todos os meus contatos salvos no computador do trabalho. Como ainda estava chovendo, peguei o ônibus que passava bem em frente ao condomínio. Fui para o centro da cidade, encarando meus sapatos molhados o caminho todo, sem saber o que estava acontecendo. Para entrar no prédio onde eu trabalhava, era preciso passar pelo acesso com cartão. Só pessoal autorizado entrava. Eu sempre deixava o meu cartão de acesso na carteira, sempre. Mas, surpresa, não estava lá. Apertei o interfone para visitantes ou funcionários que tivessem perdido o cartão. Bzzz. Oi, aqui é o Tim. Acho que perdi meu cartão. Meu número de funcionário é... E parei, pois deu branco. A voz respondeu. Tim? Sua voz cortou. Qual é seu número de funcionário? Eu não lembro. Tudo bem, só me diga seu nome completo e o departamento. Eu trabalho no financeiro. Meu nome é Tim Brooks. 1 segundo. 30 segundos depois, a voz voltou. Não há nenhum Tim Brooks trabalhando neste prédio. Você tem reunião com alguém? Eu dei alguns passos para trás, quase tropeçando. Eu estava naquele escritório há 1 ou 2 horas. O que estava acontecendo comigo? Era como ter Alzheimer e passar por todos os estágios em um único dia. Olhei para minhas mãos sem saber se estava no corpo certo.
Era como se o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo. Eu não estava no controle, só assistindo tudo de dentro da cabeça de outra pessoa. Então recebi uma mensagem. Eu reconheci o número imediatamente. Era a garota. Aquela que me deu o pote. Eu tinha esquecido dela completamente até ver a mensagem. Ela: "Ei, como você está?" Olhei para o celular atordoado. Fiquei com raiva dela estar tão tranquila. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela tinha feito aquilo de alguma forma. Eu: "O que diabos você fez comigo?" Ela: "O pior ainda está por vir." Eu estava a segundos de jogar o celular o mais longe que conseguisse. Tirei o pote do bolso. Estava igual, ainda brilhando forte. "O que você fez?" Eu gritei para o pote, percebendo que devia estar parecendo um louco. Enquanto encarava o vidro reluzante, percebi algo. Eu não conseguia mais lembrar do rosto da minha esposa. Eu sabia o nome dela, ou... começava com K, ou C. Eu não conseguia imaginá-la. Eu sabia que tinha uma esposa. Eu tinha uma esposa. Sim, porque eu tinha uma filha. Eu tinha uma esposa e uma filha. Mas não conseguia lembrar os rostos, nem seus nomes, aniversários ou qualquer memória. Eu sabia que elas existiam. Elas existiram. Eu as vi naquela manhã, certo? Eu não conseguia lembrar como ela era, nem seu cheiro. Qual foi nosso primeiro encontro? Tivemos um casamento, certo? E meu filho? Ou filha? Talvez eu nem tivesse filho. Mas minha esposa, ou namorada, ela era real. Eu sabia que era. O pensamento me destruía. Eu não conseguia vê-la na minha mente. Não conseguia lembrar um único fato sobre ela. Eu estava parado em frente ao mesmo prédio, mas não sabia por quê. Eu trabalhava ali. Eu tinha que trabalhar em algum lugar. A chuva agora vinha com vento frio. Batia no meu rosto, doendo no nariz e nas bochechas. Eu queria entrar em casa. Eu queria estar com ela. Eu queria estar quente. Eu queria um emprego chato que pelo menos mantinha um teto sobre a minha cabeça. Eu queria tudo. Eu estava encharcado. Eu estava miserável. Eu não conseguia me lembrar dos meus pais, da minha infância. Eu tinha amigos. Por que eu estava na chuva? Olhei para minha mão. Ainda estava segurando o pote. A única memória de toda a minha vida que eu podia afirmar com certeza era aquela garota me entregando o pote, dizendo que aquilo era felicidade. Não trazia felicidade, trazia dor, trazia sofrimento. Eu estava mais miserável do que jamais estive. Meu celular vibrou. "Quebre o pote, Tim." Olhei para a outra mão. Com o sol se pondo e o céu nublado, juro que o pote brilhava mais forte que qualquer poste de luz ao meu redor. Eu não quebrei porque segui instruções. Quebrei porque estava com raiva, porque estava triste. Eu precisava liberar aquilo. Levantei o braço e, com um movimento forte, lancei o pote contra o chão, quebrando-o no concreto aos meus pés. O ar frio e úmido que acompanhava a chuva se afastou como se fosse a onda de choque de uma explosão e eu estivesse no epicentro. Vi a luz amarela e quente que estava dentro do pote se espalhar rapidamente pelo chão e subir para o céu. Foi como assistir ao início do universo, como se Deus tivesse estalado os dedos e dissesse: "Faça-se a luz." Eu fui engolido por ela. Não conseguia mais ver rua, chuva, nada escuro. Era como cair dentro de uma estrela, mais rápido que a velocidade da luz. Era como sentar em frente à lareira numa noite fria de inverno, mas aquela sensação cobria cada centímetro do meu corpo. Então, eu pisquei. Imediatamente senti os lençóis sobre mim e as minhas costas quase tocando as da minha esposa. Eu olhava pela janela, a luz da manhã entrava pelo vidro e iluminava meu rosto. Levantei da cama e peguei meu celular. Era sexta-feira de manhã. Havia uma mensagem. "Me avise se um dia precisar de outro pote." Liguei avisando que não iria trabalhar. Entrei no quarto da minha filha e dei um beijo nela, dizendo que ela não precisava ir para a pré-escola hoje. Íamos ter um dia em família. Ela sorriu, abriu os braços, bocejou e voltou a dormir encolhidinha. Voltei para a cama e abracei minha esposa com força. Não a soltei por horas. Nossa filha entrou no quarto depois, pulando na cama e mandando a gente acordar. Ontem, isso me irritaria. Ontem, eu acharia tudo monótono, cansativo, banal. Mas hoje não. Hoje, puxei minha filha para debaixo das cobertas entre eu e Kelsey. Hoje seria um dia bom. Hoje, eu estava feliz.